Ministro Abraham Weintraub. Abraham, olha, você é um cara tão especial que eu pensei num fundo musical aqui para você. Aí eu coloquei o Rock Balboa, porque eu acho que é a sua cara. Você é muito, muito especial. Mas olha só, deixa eu abaixar aqui o meu fundo musical para que a gente comece a bater esse papo. Ministro, primeiro, muito obrigado pela sua paciência de nos esperar entrarmos aqui nessa nossa live. Quero agradecer muito também a sua equipe também pela grande cordialidade. Eu, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui pelo nosso Instagram, não é? Eu estou falando também com o pessoal do nosso Facebook, que está também assistindo a gente simultaneamente. Então, eu quero dizer para o pessoal do Facebook que, se eu estiver olhando fora aqui da tela, é porque eu estou olhando para o Instagram do nosso ministro Abraham Weintraub. Ministro, pode cumprimentar aí os seus seguidores, os seus amigos, que são os meus amigos também. Gente, muito obrigado. Eu sou seu fã. Você sabe que a gente se conheceu há pouco mais de um ano. O vozeirão, né? A voz, o João Batista da Câmara dos Deputados, a voz que clama no deserto, deputado Tony de Paula, o vozeirão dele. Quando eu estava cercado lá nas comissões, lá, cheio de comunistas, de vez em quando aparecia o vozeirão do Tony lá. Parem com isso! Sumam daqui, o pessoal, ó. Tinha uns heróis lá. Tinha uns 6 guerreiros lá que punha toda aquela tigrada para correr, você é um deles lá. Você sabe disso, tem muito carinho por ti. Nós estamos juntos. Olha, eu quero aqui dizer, sem fazer nenhum tipo de bajulação, porque nós não precisamos disso, mas celebrando a verdade. Eu digo sempre que se há um ministro que tem o coração do governo na mão, esse ministro é quem dirige o nosso MEC, o nosso Ministério da Educação. E por quê? Porque, na verdade, nós vencemos a guerra política, graças a Deus. Mas nós não vencemos ainda a guerra cultural. E a guerra cultural, querendo ou não querendo, passa pelo MEC. Eu sei que o senhor já falou isso em outras entrevistas, mas eu queria que o senhor lembrasse qual foi o MEC que o senhor encontrou logo após a saída do ex-ministro. Qual foi o MEC que o senhor encontrou, ministro Abraham Weintraub? Isso aqui é o resultado de uma estrutura que durante muitos anos, foi sendo construída. Não é que foi do acaso, uma coisa que de repente só aconteceu. A gente está falando de uma estrutura montada com Fernando Henrique e depois desenvolvida a fundo com o PT, né? Tá com um barulhinho aqui, Eric. E aí o que acontece? Toda essa estrutura, ela basicamente resultou no que tinha sido programado para resultar. Não foi ao acaso que tivemos esse resultado. Ela gerou um baixo desempenho escolar. Isso é, o Brasil não é que está pior do que a Alemanha, não é que o Brasil está pior do que a Áustria, do que a Finlândia, do que o Canadá, do que o Japão, do que a Coreia. O Brasil está pior do que todos os países da América do Sul, empatado em último lugar com o Peru. Por quê? Porque foi esse o programado, não é que foi o acaso. Sendo que a gente gasta mais do que os outros países da América do Sul, em dólares, e a gente não consegue ter o desempenho deles. Deixa eu interromper aqui, porque parece que o seu áudio ele está duplicando. E aí está todo mundo aqui falando que o áudio está duplicando. Pessoal, enquanto eu falo também está ruim, por favor, só me responda se, enquanto eu estiver falando, se o áudio também está ruim.
porque parece que é quando o ministro fala. Isso alguém pode responder? Porque estão aqui pedindo para... tá. Os nossos 2 áudios estão ruins. Estão ruins. Eu não sei por quê. Tony, tira o som do celular. Tira isso completamente. Eu já tirei aqui. Isso eu já tirei aqui. Aqui não tem som aqui no meu celular, justamente para não dar eco. Tirei. Tá bom, vamos fazer outro caminho, então. O meu está chiando também. Então vamos tentar outro caminho. Aqui. Melhorou? O que a gente consegue consertar? E agora, melhorou o som? Deixa eu ver aqui. Tem algum fone aqui, de repente melhora. Não tem. Mas tem. Aquele headset grande, tá? Deixa eu ver aqui. Não, aqui não é. Estão pedindo aqui... tá. Isso alguém falou aqui de que o som agora melhorou. Isso agora. Deixa eu ver aqui. Melhorou o som, pessoal? Melhorou o som? Todo mundo falando aqui de que o som agora melhorou, ministro. Dá para entender. Pronto. Agora todo mundo falando agora. Bem, aonde que a gente parou? Onde que a gente parou? De que eu havia perguntado ao senhor qual foi o MEC que o senhor havia recebido. Se o senhor puder voltar aí as suas palavras, seria bom. Vamos lá. Mas o som agora está bom. Estão conseguindo escutar bem. Parece que está bom. Isso aí, falaram aqui que está bom. Pronto. Vamos lá. Tá bom. Então, assim, resumidamente, o que acontece? O que foi feito no Brasil não foi um acidente de percurso, foi planejado. Nós começamos esse monstro que é hoje a educação no Brasil, lá atrás, com planejamento central, tirando a liberdade das pessoas e das famílias e centralizando todo o poder decisório. Gradualmente, você trouxe a ideologia de esquerda para a educação no Brasil. Isso ficou mais claro, mais forte, principalmente no governo Fernando Henrique, e aí explodiu com o PT. O Paulo Freire é simplesmente a imagem de tudo isso, mas ele não é o único responsável. Não é que o Paulo Freire causou tudo isso. É um planejamento muito maior e mais profundo, de longo prazo, para você ter o quê? Uma população com baixo desempenho de leitura, baixa capacidade de fazer conta, não ser capaz de desenvolver um autodidatismo, isso é, pegar um livro, aprender sozinho. Isso não em termos absolutos, em termos relativos. Evidentemente que hoje o Brasil é mais alfabetizado do que há 100 anos atrás. Só que os outros países do mundo avançaram muito mais. Não é que hoje o Brasil ele está pior do que o Canadá, do que os Estados Unidos, do que a Inglaterra, a Alemanha, Coreia ou Japão. O Brasil está pior do que a Colômbia. O Brasil está pior do que o Chile, do que o Uruguai, do que todos os países da América do Sul que fazem o exame PISA, que compara justamente isso. O Brasil está empatado em último lugar com o Peru, que vai passar a gente. E por quê? É falta de recurso? Não. A gente gasta mais em dólares do que todos os países da América do Sul, por estudante, no ensino fundamental. Os nossos professores são ruins? Também não. O que é? É um conjunto de fatores. Você tem uma ideologização, a não priorização da alfabetização e da matemática. Você quer passar o quê? Valores. A escola tem que ensinar. Quem educa é o papai e a mamãe, ou um tio, uma avó, um padrasto, um padrinho. No limite, crianças órfãs, no orfanato, a sociedade educa. Mas, de um modo geral, quem educa tem que ser a família. Educa como? Com valores. Quando você vê uma criança fazendo pirraça na rua, você fala que criança mal educada. Quando você vê uma criança lendo bem, falou, nossa, ensinaram bem essa criança a ler e escrever. Esse conceito que parece bobo é profundo. Por quê? Porque o tempo inteiro eles tentam educar. Educar as nossas crianças a quê? Ideologia de gênero, os valores de esquerda, coisas erradas,
Para quê? Para transformar essas crianças em futuros membros de uma sociedade dominada por um partido totalitário. Esse que é o desenho, foi para isso que foi montada toda a estrutura do MEC. Por isso que o nosso desempenho em leitura é péssimo. No terceiro ano do ensino fundamental, metade das nossas crianças não consegue ler e escrever coisa básica. Eu gosto de jogar bola, eu vou para a escola, metade não consegue fazer conta básica. 2 vezes 3 mais 5. Não consegue fazer uma conta simples como essa. Por quê? Porque o sistema todo não foi feito para isso. O sistema para ideologizar, dominar, conquistar e escravizar nós brasileiros. Quando você olha para os gastos nas universidades federais, tem muita coisa boa nas federais. Eu nunca falei que é tudo ruim, tem muita coisa boa. Mas você teve uma expansão muito grande justamente dessa vertente ideológica. E é tudo pago com os nossos impostos. As pessoas não têm dimensão. Você tem umas 10 universidades no Brasil, você tem hoje no Brasil, entre institutos e universidades, quase 100 institutos e universidades no Brasil. Você tem 10 deles cujo orçamento total a ser gasto por ano é de 3 bilhões, 2 bilhões e meio, 3 bilhões e meio. Você não tem 10 cidades no Brasil com orçamento total desse. Secretaria de Educação de Estado grande não tem 3 bilhões por ano para gastar. Então foi priorizado o quê? Foi priorizado cursos para montar grupos ideológicos. Tem medicina? Tem medicina também. É boa a medicina? Muito boa. Odontologia no Brasil é muito boa em relação ao mundo. Engenharia é boa. Agronomia é boa. Mas o dinheiro, o grosso do dinheiro não foi para lá. Com o governo Bolsonaro, a gente está gradualmente dentro da lei, mantendo os contratos, redirecionando o dinheiro, justamente para essas áreas que são prioritárias. Agora está tendo coronavírus. Se Deus o livre, você, algum ente querido seu, ô Tony, pegarem coronavírus, você quer se tratar com um antropólogo ou com um médico? Você quer se tratar com um enfermeiro? Você quer que tenha um enfermeiro para cuidar de você ou do ente querido? Ou você vai querer um filósofo? Nada contra fazer filosofia, eu estudo filosofia. Mas com recursos limitados, a gente gastou muito dinheiro com isso. No caso das bolsas de estudo, a gente paga imposto e depois tem a CAPES, que é um lugar que distribui bolsas de mestrado e doutorado para quem quiser aprofundar seu conhecimento. Em tese, como é dinheiro nosso, dos nossos impostos, nós deveríamos escolher coisas do interesse nosso, do povo, dos brasileiros. Quantas bolsas a gente distribuía? 80 mil. A gente expandiu para 88 mil bolsas no governo Bolsonaro. O pessoal fala que não, teve corte. Não teve corte nenhum. O pessoal mente o tempo inteiro. Expandimos o número total. Reduzimos algumas bolsas em áreas que não são de interesse dos brasileiros. E aumentamos na medicina, no combate a epidemias, lançamos 2.700 bolsas para combater a epidemia. Porque essa daqui não vai ser a última epidemia que vem lá da China. Nos últimos 20 anos, essa é a quarta. Teve a H1N1, a SARS, a aviária e agora o coronavírus. Vem outra daqui. Só que a gente precisa estar mais preparado. Então a gente expandiu nessas áreas. Ao todo, nas áreas de medicina, odontologia, veterinária, agronomia, engenharia, a gente está expandindo de 30% a 50% o número total de bolsas de pesquisa. Isso agora, no governo Bolsonaro. Por quê? Porque a gente está priorizando o que nós acreditamos que os brasileiros querem. A mesma forma para as faculdades. A gente vai expandir, estamos expandindo o número de vagas de faculdades, mas a prioridade é fazer mais médicos brasileiros, não trazer de Cuba, mais médicos no Brasil, mais enfermeiros no Brasil, mais engenheiros, mais contadores, mais coisas que a pessoa, ao final do ensino superior, elas possam ter um ofício, ter a sua renda, não depender de bolsa família, bolsa não sei o que lá, que vem dos nossos impostos.
também a gente está expandindo rapidamente o ensino técnico. Nessa crise agora, a gente aumentou em 120 mil vagas de ensino à distância para cursos técnicos. Por quê? Porque se você sabe ler, se você sabe escrever, se você tem um ofício, você tem renda, você é livre. Você não consegue, você consegue lutar e impedir que alguém te domine, que alguém venha e imponha coisas a você. Você tem a sua humanidade preservada. E é disso que se trata. Criar uma sociedade inteira de classe média, uma pessoa que tem a sua família, que tem a sua casa, que tem o seu ofício, a sua renda, que não dependa do amparo. Quem precisar de amparo, maravilha, mas tem que ser exceção. Esse é o objetivo da nossa estratégia. Ministro, deixo antes aqui de mais nada, e eu estou ouvindo com muita atenção, vou dar um abraço para o deputado Carlos Jordi, que está conosco aqui na live, que é um dos soldados que Vossa Excelência... Esse era outro que estava lá, na linha de frente, brigando com a gente. Obrigado, Jordi. Foi preponderante para a tomada de algumas decisões dentro do MEC. Eu nunca me perguntei isso, mas eu tenho essa curiosidade, porque com a sua chegada, o MEC ele parece que teve uma visão mais realista da coisa, mais realista do dia a dia, de alguma forma também uma visão voltada para a necessidade do mercado. Tem alguma correlação? Então, obrigado pela pergunta. Olha, eu sou um professor de Universidade Federal, eu prestei concurso, passei no concurso, dava aula de microeconomia, dava aula de... cheguei a dar aula de microeconomia, macroeconomia e mercado financeiro. Mas a minha vida toda ela é ligada à iniciativa privada. Eu tive sucesso, tive oportunidades, tive um desempenho bom no mercado financeiro e consegui a minha liberdade financeira para fazer o que eu realmente queria, que era, retribuir. E fui dar aula onde? Na periferia de São Paulo. Eu não fui dar aula para Granfino. Eu fui dar aula para cara que está lá vendendo almoço para comprar o jantar lá em Osasco. Não era para rico. Eu não fui dar aula nos Jardins, na FGV. Não porque eu me sinto muito mais próximo de onde eu vim, da classe média. Ali no caso de Osasco, até classe média, média baixa, um pessoal sofrido. Ali eu consigo, com uma aula, com uma frase, com uma inspiração, talvez mudar a vida de um jovem. Era isso que eu queria lá. Essa minha experiência como professor, ela é menor na minha vida e na minha atividade aqui. O Arthur, que você conhece também, ele é o meu irmão, o Arthur é o meu irmão, ele é assessor do presidente direto. Ele é um pesquisador, assim, de altíssimo... Ele é provavelmente um dos maiores cientistas do Brasil, o meu irmão. Pesquisador de Harvard, Universidade de Milão, Victoria, Universidade do Chile, USP, Unifesp. Agora, o que acontece? Ele não tinha essa pegada minha de executivo, comandar grandes times, olhar para resultado e fazer rapidamente o enfrentamento dos problemas e, com um plano estratégico, ir adaptando. Por isso que o presidente mandou o Weintraub mais velho e não o Ilmor mais novo. E o que eu trago é justamente essa minha experiência de formar times com o objetivo de devolver para a população o dinheiro suado dos impostos dela. O objetivo é esse, devolver para a população
o imposto suado. E como executivo, a gente aprende que você tem um planejamento de médio e longo prazo, mas imprevistos acontecem. E você tem que adaptar. Então veio essa crise horrorosa, essa pandemia veio de fora, a gente inflexionou a prioridade para quê? Para os hospitais universitários, por exemplo. Se a gente fosse conversar isso há 6 meses atrás, eu não ia falar que o Brasil, né, tem a maior rede de hospitais aqui no MEC. As pessoas não sabem disso. A gente tem 50 hospitais aqui no MEC, grandes, sendo que 40 deles estão na EBSER, são os hospitais universitários. O que a gente fez? Logo no comecinho, direcionou os recursos, mandou para lá, rapidamente a gente percebeu que as pessoas que mais iam sofrer era quem estava na linha de frente, médicos, enfermeiros, pessoal de limpeza, apoio, técnicos, né, dos hospitais, abriu uma licitação, o que é? Um chamamento, não é concurso, né? Um processo seletivo, a gente abriu um processo seletivo, 250 mil pessoas se inscreveram, já selecionamos 6.500 e já chamamos quase 2.000. Então, assim, rapidamente, você vê que os hospitais universitários, eles aumentaram rapidamente a quantidade de leitos, teve uma expansão muito rápida na quantidade de leitos, de UTI, de enfermagem, para atender essa demanda que vinha. E com isso, a gente consegue, inclusive, ter um panorama de como está a pandemia no Brasil todo. Porque a gente tem um hospital universitário no Brasil todo. Então, esse exemplo que você falou é exatamente isso. É a experiência de executivo do setor privado. Eu trabalhei no Grupo Votorantim, fui sócio da Quest, tenho, né, cabelinho branco aqui, né, enfim. E trouxe isso para cá. Maravilhosa essa resposta. Outra coisa também. O senhor foi, sem dúvida alguma, nenhum visto do presidente Bolsonaro foi mais atacado, foi mais vilipendiado, sofreu mais fake news do que o senhor. A minha pergunta é: a que o senhor deve todo esse ataque de setores da política, de setores da imprensa, de setores da cultura, um ataque que contavam os dias, todos os dias da sua criatura, né? Chegou ao período que não passava uma semana sem que alguém dissesse: água Cabral vai cair. Sobre esse ataque todo que você sofreu. São 3 grupos que a gente enfrenta aqui. A gente enfrenta o grupo da ideologia, que quer transformar as crianças em zumbis, né, futuros zumbis para serem dominados. Então, ideologia de gênero, o livro didático cheio de obscenidades, ensinam que a Bíblia é ruim, ensinam que a família é opressora, um monte de bobagem. Então, ideologia. O segundo que a gente enfrenta são os grandes monopolistas e oligopolistas. Tem muito interesse, tem muito jogo na área de ensino. Porque aqui também a gente controla o ensino privado. Veja, o que aconteceu no Brasil? Não foi só na educação. Aconteceu no Brasil como um todo. O Brasil hoje é muito mais difícil a gente ter um pequeno negócio, ter uma padaria, uma oficina mecânica, uma marcenaria. Esquece agora da pandemia, essa quarentena que eles fizeram na marra, na violência com a gente, é outro patamar. Mas antes já estava muito difícil, porque eles foram estrangulando, desde o Fernando Henrique, você vem aumentando os impostos, criando esse ciclo vicioso, e ao mesmo tempo você escolhe algumas poucas famílias para elas terem monopólios ou oligopólios em setores importantes da economia. Então você tem o monopólio, o oligopólio da carne, você tem o monopólio da proteína animal, isso é o frango, você tem dos frios, né? Você tem um oligopólio nos bancos, você tem um oligopólio na área de comunicação, né, da mídia, da imprensa, você tem na área de papel e celulose, você vai setor por setor, você vê esses da cerveja, por exemplo, você tem um grande globalista, um grande monopolista, uma família,
que está lá explorando o setor, e quando você tem um monopólio, se aumenta o imposto, você repassa o preço, você não está esmagado. Aumentou o custo, você reduz a quantidade e passa o preço. Se você tem uma oficina mecânica, você não consegue fazer isso, você está competindo. Uma padaria, você não consegue fazer isso. Você está no sal, você está na roça. O que acontece? Eles querem fazer a mesma coisa na área da educação e do ensino. Tem uma série de interesses aqui. Eu falei várias vezes, vocês vão adiar o Enem, vão suspender o Enem, vai diminuir a quantidade de... O aluno que tem alguma condição vai começar o ano que vem e vai fazer, ele vai se matricular numa faculdade privada. Vai aumentar a quantidade de alunos para as faculdades privadas. O preço das ações das grandes empresas, pode ver, subiu essa semana. Não caiu. Subiu, das grandes empresas na área da educação. Enquanto para o pobre, ele não consegue fazer 10 processos seletivos, ele precisa do Enem. O pobre tem que fazer, tem que entrar numa federal, tem até cota para isso. Então, o que acontece? Tem uma série de interesses de grandes famílias multimilionárias na área. E só para terminar, então tem pessoal da ideologia, o pessoal do oligopólio, do monopólio, que vem aqui com tudo, e tem o pessoal da corrupção velha de guerra, que quer fazer bagunça mesmo e pegar dinheiro aqui e ali. Tá picando a linha, desculpa, ficou ruim. Acho que a internet dele tá ruim de novo. Ficou ruim. Não sei se podemos continuar aqui. Desculpa, gente. Pessoal do Instagram aí, eu acho que ficou ruim a internet. É do deputado. O deputado travou. Travou a internet do deputado Tony. Deixa eu ver se o Abra ainda está no ar. É, o Abra ainda está no ar. O Tony caiu. Bom, gente, eu acho que a gente foi mais curtinho, mas hoje já está cheio de emoção aí. Eu queria agradecer ao Tony de Paula. Ó, eu tenho muita admiração por ele. Ele é um leão lá na Câmara, um leão. E com certeza essa daqui vai ser a primeira de muitas que a gente vai tentar fazer. E agradecer o apoio de todos, agradecer a simpatia de todos. O que faz a gente lutar, o que me faz conduzir aqui é a minha experiência de executivo e a razão, mas o que me faz permanecer na trilha é a minha fé. Eu realmente acredito que a gente está aqui por um propósito, e assim como eu, não estou sozinho, tem outras pessoas como o Tony de Paula, como vários outros parlamentares que me deram apoio nos momentos mais difíceis, e vocês também aí. Vocês são fundamentais para que a gente continue de pé, tá? De coração, meu muito obrigado. Que vocês tenham uma ótima semana. Conto com o apoio de vocês para continuar nessa batalha. Vocês sabem que tem muita gente querendo a cabeça do presidente, querendo a minha cabeça também. Tá? Vocês sabem que isso é muito forte. Tem muita gente para defender também, e o apoio, as orações de todos são fundamentais. Muito obrigado, meu, de coração, e fiquem com Deus, tá? Grande abraço. Posso fechar aqui?